É um pacotão aí dos acontecimentos da semana sobre as coisas aí que estão acontecendo em Brasília. Tudo muito confuso em Brasília nessa semana. Tivemos o Rodrigo Pacheco rejeitando lá o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os senadores da CPI apresentaram também um suposto passo a passo aí de fraude existente no Ministério da Saúde para compra aí da vacina Covaxin, e o tal do Roberto Ferreira Dias, o tal, entendeu? Vulgo Bob, né? Ele seria epicentro aí dessa questão toda. Também tem a Justiça Federal retirando o sigilo determinado aí para compra da Covaxin. Ângelo Rigon, vamos lá num pacotão de tudo isso. A gente tem aí 1 minuto para cada um de vocês aí que vão falar desses assuntos. Tá, o Paulo Guedes falou que o aumento da conta de luz não tem problema não, que isso não é nada. Mas já voltou atrás, tá? Não, essa foi a semana do Sisal, né? É a semana da corda. É a semana que confirmou o que o presidente falou, que tem um deputado enrolado. Mais um rolo de um deputado. E todas as audiências da CPI da pandemia apontaram por um caminho só que passa aqui por um personagem de Maringá. Personagem e várias pessoas, empresa, inclusive, de Maringá na área de farmácia. Destaco nessa semana, nessa coisa toda aí, o fato de 3 maringaenses estarem sendo oficialmente investigados pela CPI que foi aberta para investigar a atuação, se é que houve atuação, do governo federal na questão da pandemia. E isso é uma coisa que, particularmente, tomara que ao final não seja isso, mas não é o que as investigações apontando, mas isso nos envergonha. Eu prefiro Maringá ser lembrada por um Laurentino Gomes, por uma Sônia Braga, que eventualmente passou aqui, do que por isso. Isso é muito ruim para a nossa autoestima, porque Maringá vem naquela coisa de melhor cidade do Brasil para se viver, pererê, e aí acontece um escândalo, nós temos 3, emplacamos 3, não tem outra das mais de 5.500 cidades no Brasil que emplacaram 3 pessoas na CPI. Então a gente tem que ficar de olho aberto e não permitir que a cidade venha a sofrer lá na frente, porque isso já aconteceu com Haroldo Leão Pérez. Maringá ficou mais de uma década isolada e com uma fama política por causa do seu Haroldo Leão Pérez, que foi pego numa gravação do primeiro governador indicado pelo regime militar. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Assunto nacional também realmente interessa e particularmente acho que Brasília está um fervo danado, porque você vê lá o presidente incentivando a invasão, aqui em Maringá o Sindicato Rural está levando gente lá para o transporte gratuito para participar do ato de 7 de setembro em Brasília, pagando a mortadela, vai ter mortadela inclusive. Não sei. Isso é dia Quem, Rafael, 1 minuto para você também. Paulo, então, eu queria comentar, na verdade, mais pela circunstância aí da cúpula, né, da CPI, né, que fez aquela visita solidária ao ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho assim, que primeiro que, pelas falas do vice-presidente, né, que é o Randolfo Rodrigues, ele disse que esse pedido em si, né, do impeachment do Alexandre de Moraes, é um ato político, sem embasamento jurídico e que ameaça os únicos intuitos do presidente Bolsonaro é ameaçar e intimidar o Alexandre de Moraes. Só que totalmente ao contrário, o que eu penso, né? O que eu penso é que o Supremo Tribunal Federal, a própria CPI, estão em ato político, sem embasamento jurídico, principalmente quando o STF manda prender, e também de muitos jornalistas independentes tirando os seus únicos recursos pelas redes sociais, que, claro, que é uma coisa que fica abismado, né? Jornalistas independentes que não têm nenhum dinheiro do poder público, e isso vai ser provado, né? Porque quebraram o sigilo fiscal por conta disso. Então, agora, sobre ameaçar e intimidar o Alexandre de Moraes, meu Deus, isso aí é uma sacanagem com a gente. 1 minuto para você, Luiz Neto. Por isso que nós vamos ter que ir dia 7 de setembro. Paulo, esse tipo de postura que a gente vê que vem acontecendo é totalmente política, né? Na intenção de prejudicar o governo e, acredito eu, Paulo, na intenção de eleger
o presidente que alguns querem que volte ao poder. O Alexandre de Moraes, ele está ele não é só ele que investiga e acusa, tá? A Polícia Federal, algumas decisões arbitrárias foram tomadas, estão sendo analisadas em relação à postura dele com a Polícia Federal. Enfim, inúmeros depoimentos que foram feitos em relação a empresários, a fala inclusive de um cantor, repercutiram aí nas redes sociais, e hoje eu acredito que o Alexandre de Moraes é o ministro menos adorado, né? Tenha menos, como que eu posso dizer? Menos afinidade popular, com a população. O que eu queria dizer, Rigon, é que eu vejo aqui a exaltação de pontos ruins do governo. Você deveria falar que o Brasil está vacinando mais que os Estados Unidos. Você deveria falar também, Rigon, que essa CPI, ela não provou nada sobre o deputado Ricardo Barros e nada sobre o governo até agora na compra de vacinas. Eu sugiro que você acompanhe a CPI. Isso é um fato. Passa todo dia na TV Senado. Terça, quarta, é um fato e a gente tem que falar um minuto para você, Agnaldo Vieira. Olha, vou destacar a respeito do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o Senado deveria pelo menos aceitar, porque realmente ele está passando dos limites, né? Em vários casos em que ele faz a denúncia, ele não pede a opinião do Ministério Público, ele é a vítima e ele vai julgar esse mesmo caso. Então, não que pudesse chegar até ao impeachment propriamente, mas receber a denúncia seria muito interessante para você colocar nos lugares executivo, legislativo e judiciário. Infelizmente, no caso do Alexandre, realmente está passando um pouco do limite essa conduta dele. Eu acho que deveria ter sido pelo menos aceito o pedido para dizer que o judiciário não está tão acima assim e não pode ser essa coisa tão arbitrária como o Alexandre tem feito, mas para colocar nos lugares executivo, legislativo e judiciário. O cronômetro está contando para você também, Divaldo Magro. Eu vou só bem rapidamente aqui. Eu sou pela ponderação, né? Nós vivemos um momento de tanta tensão, independente de fazer esses refinamentos, né? De responsabilidade de judiciário, legislativo, próprio governo. Acho que é preciso de um poder moderador nesse momento, né? A tensão chegou a um nível de quase ruptura, né? Há um estímulo aí para que as pessoas vão armadas, né, para esse evento dia 7 de setembro. Empresários bancando ônibus para ir lá fazer o protesto. Todos os protestos são lícitos, todas as manifestações são democráticas. Eu aprovo isso, apoio, porque eu sempre protestei. Sempre fui para as ruas, né, para defender minhas posições, minhas ideologias, mas assim, é necessário cuidado, é necessário moderação, porque mergulhar o país numa situação de ruptura institucional, seja lá qual for, de esquerda, de direita, é um risco brutal para a nossa sobrevivência, para o futuro desse país. Então, acho que nesse momento, fundamental é que algum poder moderador, eu não sei de onde ele pode surgir, busca um entendimento acima de qualquer coisa. Eu acho uma besteira essa coisa de impeachment, de falar desse Alexandre de Moraes, de Barroso, STF. Então se coloca isso num pacote para construir um momento de absoluta tensão, quando exatamente se pede o contrário. Vamos lá, Divaldo. Moderação. Fernando Tupan, está contando para você 1 minuto também. Olha, Paulo Caetano, o que acontece hoje no Brasil, existe muita vaidade no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos deixar isso de lado, que o melhor ministro do Supremo é aquele que menos aparece e que faça realmente as coisas acontecerem. Também um ponto positivo que nós tivemos essa semana foi a confirmação da condenação da ex-vereadora Kátia Dittrich, que é a Kátia dos Animais, eleita em 2016, com mandato de 17 e 20, que foi condenada a 5 anos e meio de prisão, parte delas em regime fechado.